A figura do samurai é mundialmente reconhecida, seja pela estética, através do domaru, que é o nome da armadura japonesa popular a partir dos séculos XI e XII, ou pelo código de honra, conhecido como Bushido. Os samurais costumam ser um sinônimo de cultura japonesa globalizada. Filmes, anime e manga, em especial após a Segunda Guerra Mundial, eles funcionaram como veículos para a cristalização da estética e dos valores guerreiros de um Japão antigo. Contudo, essa estética e esses valores, eles são elementos muito mais ideológicos do que históricos. A imagem do samurai ela é construída através de uma mistura da visão ocidental nippo-orientalista, da doutrina Meiji de Kokugaku e de séculos de uma literatura japonesa que exalta uma casta guerreira e que está enraizada em um período que a historiografia costuma chamar de Japão feudal. O que popularmente se chama de Japão feudal é um período de mais ou menos 700 anos em que o Japão foi governado efetivamente por castas guerreiras. Nesses 700 anos, ocorreram muitas transformações de cunho político, social e cultural. E por isso, é necessário que a gente destrinche tanto essa ideia de um, entre aspas, feudalismo japonês, quanto essas imagens cristalizadas e estereotipadas disso que a gente chama de samurai. Eu sou o professor Otávio, e hoje a gente vai falar sobre os períodos militares da história do Japão e de como eles criaram várias das imagens culturais que nós conhecemos hoje. A gente viu nos vídeos anteriores que até o século XII, o sistema imperial do Japão buscou autoridade e centralização. Isso se deu especialmente através da importação de uma série de elementos culturais chineses e coreanos, como o confucionismo, a burocracia e o budismo. E a gente viu também que o principal desafio para essa centralização imperial era a disputa política e social entre o Tenno, o imperador, e os Uji, os clãs que geralmente exerciam poder através de cargos ministeriais e de cargos de regência. Foi o caso do clã Soga, no período Asuka, e do clã Fujiwara, no período Heian. Na virada do milênio, contudo, dois clãs ganham poder através do serviço militar, os Taira e os Minamoto. Então, o final do período Heian ele é marcado por 4 esferas de influência: os imperadores e os Fujiwara na política de corte e os Taira e os Minamoto na política militar. Essa divisão clânica ela já aponta para a gente uma separação social que é muito importante para que a gente entenda o Japão durante o segundo milênio. Essa separação é a separação entre os Kuge, a aristocracia de corte, baseada especialmente na capital Kyoto, e os Bushi, os guerreiros. Kuge e Bushi formavam 2 grupos sociais distintos, e por conta das especificidades políticas do período Heian, também estavam atrelados a clãs distintos. Os Bushi, representados pelos Minamoto e pelos Taira, ganham poder especialmente após o Genpei Gassen, ou a Guerra Genpei. Isso acontece porque esse conflito, que foi travado entre os Taira e os Minamoto, terminou com a vitória de Minamoto no Yoritomo, um chefe militar que alguns anos depois dessa guerra, em 1192, recebeu o título de Seitai Shogun e passou a exercer poder efetivo sobre a política japonesa. Minamoto no Yoritomo havia se fixado na cidade de Kamakura em 1180 e era a partir dessa capital informal que ele exercia o seu poder. Então, se o imperador, agora em uma posição quase cerimonial, residia em Kyoto, o novo e verdadeiro governante japonês residia em Kamakura. Por isso, o período que vai da vitória de Minamoto no Yoritomo até o cerco de Kamakura em 1333 é conhecido como período Kamakura. Formalmente, esse período marca o início do governo de shogunato, quando o Seitai Shogun, o comandante militar supremo, possuía o poder efetivo e o Tenno, o imperador, mantinha uma função simbólica e cerimonial. A historiografia considera que o Japão viveu sob o regime de shogunato entre 1185 e 1868, ou seja, entre o estabelecimento do poder do shogun em Kamakura e a restauração imperial da era Meiji. Nesses 700 anos,
os governos militares adquiriram diferentes formas e diferentes capitais não oficiais. A gente tem, então, o período Kamakura, que segue até 1333, o período Muromachi, que vai até 1573, e o período Edo, que se inicia em 1603 e vai até a restauração Meiji em 1868. Entre o período Muromachi e o período Edo, o Japão passa também por uma longa instabilidade civil que é conhecida como Sengoku Jidai, ou o período dos estados combatentes. Há muita coisa para a gente entender nesse período de shogunato, e a gente pode sistematizar esse debate dividindo ele em três aspectos: político, sociocultural e historiográfico. Do ponto de vista político, o shogunato é o termo historiográfico para um sistema administrativo que surge com a vitória de Minamoto no Yoritomo no século XII. Esse sistema administrativo funcionava da seguinte forma: o Seitai Shogun, o general, possuía uma espécie de corte que efetivamente governava o império. Essa corte era chamada de Bakufu, que pode significar escritório de campo. Esse termo indica que, em teoria, o governo do Shogun ele era um governo temporário, escolhido e legitimado pelo imperador, que, por sua vez, controlava a corte fixa em Kyoto. Isso, claro, era simbólico, já que o poder do Shogun se tornou cada vez mais supremo e independente do imperador, que em grande medida servia como ferramenta de legitimação e tradição. Então, um termo historicamente mais preciso para o shogunato seria governo Bakufu. Então, Minamoto no Yoritomo estabeleceu o seu Bakufu em Kamakura, teoricamente sob a autoridade do imperador. Como o Bakufu não era a corte imperial, ele não era composto pelos Kuge, ou seja, pelos nobres. Ele era composto por bushi, guerreiros que, quando estavam a serviço de um senhor, eles eram chamados de samurai. Por isso, pela natureza não imperial do Bakufu, os Kuge da corte saem da cena política e os bushi tomam a dianteira. Ou seja, a partir desse momento, os samurai se tornam a aristocracia que efetivamente detém poder. Contudo, a concentração de poder na mão do shogun não significava estabilidade. Em 1333, o imperador tenta recuperar o controle do Japão, mas essa restauração não dura muito tempo. Em 1338, um chefe militar chamado Ashikaga Takauji assume o título de shogun e inicia o novo Bakufu, dessa vez localizado em uma região de Kyoto chamada Muromachi. Esse novo governo militar, conhecido também como Ashikaga Bakufu, representou o ápice do poder do samurai, isso é, dessa, entre aspas, aristocracia militar. Esse poder ele era baseado no controle de terras, chamados shoen, que vinham sendo concentradas entre os senhores guerreiros desde o Bakufu de Kamakura. Esses senhores guerreiros eles eram conhecidos como daimyo, e com o tempo eles se tornaram tão poderosos e desejosos de autonomia que entre 1467 e 1615 estourou uma espécie de constante guerra civil generalizada, que é conhecida como Sengoku Jidai, ou o período dos estados combatentes. Esse conflito entre os daimyo trouxe um fim ao Bakufu em Muromachi e colocou em evidência os chamados três grandes unificadores do Japão. Isso é, esses três daimyo poderosos que colocaram um fim ao conflito do período Sengoku e recuperaram o poder do shogun. Eles foram Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu derrotou seus rivais no ano de 1600 e recebeu o título de shogun em 1603. Dessa forma, ele estabelece seu Bakufu na cidade de Edo, atual Tóquio, e se inicia então o período Tokugawa, isso é, o último shogunato da história do Japão. Já do ponto de vista sociocultural, como a gente viu, o período de shogunato ele representou a flutuação de poder da nobreza de corte, os Kuge, para uma nobreza militar, os daimyo e os seus samurai. Essa flutuação aconteceu porque o governo de Bakufu foi constantemente alterando as leis de posse e arrendamento de terra, os shoen, de forma que os daimyo se tornaram cada vez mais detentores de riquezas e recursos.
Com esses recursos, esses senhores de terra criavam o seu próprio séquito de administração e de proteção, chamados de samurai. Aqui é importante que a gente faça uma distinção importante. Samurai não é apenas sinônimo de guerreiro. Um samurai é uma classe social com direitos e deveres que está ligada em fidelidade ao daimyo. Em grande medida, essa classe prestava juramento oferecendo, sim, serviços militares. Ou seja, um samurai ele poderia ser um bushi, um guerreiro, mas um bushi ele não necessariamente era um samurai. Em outras palavras, enquanto bushi é um termo mais genérico para soldado ou guerreiro, samurai é uma alta classe social que é formada majoritariamente por bushi, isso é, por guerreiros. Com o tempo, esses termos se tornam cada vez mais sinônimos, e por isso hoje é tão comum pensar que samurai era o arquétipo do guerreiro japonês. Então, a partir do Bakufu de Kamakura, a ordem social do Japão é a seguinte: o Tenno, imperador, habita a corte com os Kuge, os nobres, e simbolicamente concede poder ao Shogun, o general que controla o governo de forma mais prática. O Shogun, por sua vez, ele facilita a posse de Shoen aos daimyo, que são senhores de terra que criam vínculos de lealdade e dependência com os samurai, que vão se tornando uma poderosa aristocracia militar. A importância ascendente dos samurai causa, inclusive, várias transformações culturais. A partir de Kamakura, os romances de guerra, ou Gunki Monogatari, se tornam mais populares e o Zen budismo ganha muito espaço entre as classes militares. Surgem também alguns novos códigos de conduta, moldados especialmente para a realidade militar que o Japão ia assumindo. E por fim, do ponto de vista historiográfico, o período dos 3 shogunatos, ou pelo menos dos 2 primeiros, é conhecido como o período feudal do Japão. Inclusive, o termo Japão feudal ele é bastante comum e imediatamente evoca aquelas imagens populares de samurais e códigos de honra. Apesar de comum, esse termo ele não é a melhor definição para esse período dos governos Bakufu. Em especial porque o termo feudal ele traz uma explicação que é externa ao Japão e cria, então, comparações com a Europa medieval. Mesmo na Europa, a ideia de feudalismo é polêmica e cheia de nuances. No caso japonês, as leis de terras, as lógicas de vinculação entre samurais e senhores, os códigos de conduta e os estamentos sociais, eles estão em constante evolução e mudança. E essas transformações podem passar despercebidas quando a gente adota uma noção de feudalismo ou de vassalagem para pensar esse contexto. A gente não pode esquecer que o shogunato ele é uma consequência política e social que vem de uma longa narrativa que nos remete aos conflitos entre os imperadores e os uji. E por isso, ele não pode e nem deve ser resumido a uma relação de vassalagem que busca inspiração explicativa na história da Europa. Essa simplificação de um Japão feudal também ajuda a simplificar a ideia dos samurai e perpetua essa noção de honra e de código de conduta que é, em grande medida, um produto discursivo da literatura de guerra e também dos períodos posteriores, como a Era Meiji, que busca, nessa noção de lealdade imaginada do samurai, uma lealdade civil da população com o imperador, e assim reforça o seu papel político e cultural. Em outras palavras, para que a gente possa começar a entender o Japão no segundo milênio, a gente não pode ficar preso nessas concepções historiográficas simples. Mas a gente precisa, sim, olhar para o passado e para as contradições políticas, sociais e culturais dos períodos anteriores e assim perceber como o, entre aspas, Japão feudal é muito mais rico e complexo do que uma versão asiática da Europa medieval que a historiografia muitas vezes gosta de imaginar. Então, para resumir um pouco dessa discussão e lembrando dos vídeos anteriores, a gente pode pensar a história política do Japão, primeiro, como uma busca por centralização imperial e burocrática que é influenciada pela China e pela Coreia. Essa centralização acontece a partir do século VII, mas ela gera também embates entre os clãs.
Desses embates surgem castas guerreiras que superam o poder centralizado do imperador e estabelecem administrações paralelas, chamadas de bakufu, e elas mantêm o imperador como uma figura muito mais tradicional, cerimonial e legitimadora. Ou seja, o primeiro milênio da nossa era traz um Japão de corte, e o segundo milênio traz um Japão militar. Essa transformação se acentua no período Heian, e o fim desse período é um bom divisor de águas para a gente pensar esses dois momentos. O período de Bakufu, que também é chamado de shogunato e eventualmente de Japão feudal, é composto por 3 fases políticas: Kamakura, Muromachi e Tokugawa. E durante as 2 primeiras, as classes guerreiras se tornam ainda mais poderosas e passam a dominar terras. O período Tokugawa, contudo, ele é um pouco diferente, e ele é conhecido por ser o período de fechamento do Japão para o resto do mundo. Esse período, contudo, ele é uma outra história e ele fica para um vídeo no futuro. Essa discussão foi centrada no governo militar dos períodos Kamakura e Muromachi, pensando em especial as características gerais desses shogunatos, que são comumente simplificados tanto pela historiografia ocidental quanto pela cultura popular ocidental e oriental. Para isso, a gente conversou sobre alguns conceitos e termos importantes, como Bakufu, Seitai Shogun, Bushi, Shoen, Daimyo e Samurai. A bibliografia usada nessa discussão está na tela e também está disponível no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!